Eu vou abrir a palavra para a audiência, para quem quiser fazer perguntas, né, para os expositores. Tá. Quem quiser se inscrever, só. Boa noite. Eu sou a Sara, do Santiago Dantas também. E me chamou bastante atenção a fala do senhor acerca dessa governança multinível, né? Eu fiquei pensando em algo que eu vi muito na faculdade, que era aquela ideia do Chesnais, da preponderância do capital na alocação dos governos e tal, sempre buscando alocar esses recursos de modo a beneficiar sempre o grande capital. E essa é a grande crítica que a academia faz, é a grande crítica das cidades. Aliás, estávamos agora numa mesa com uma moça lá da PUC-Rio, né, a professora Karina, dizendo, né, nessas estratégias que as cidades globais dizem terem, mas sempre inspiradas no modelo das cidades globais do norte, né, da Londres, Tóquio, Nova York, que são cidades em que realmente tudo é muito mais fácil, as cidades funcionam, mas continuam a atender às demandas do grande capital. E aí a gente pensa o seguinte: dentro dessa lógica, como que as cidades elas lidam com essa questão da atração de investimentos e a tentativa de desenvolvimento, e você tem essa ideia da competitividade, né? É uma cidade tal brigando pelos recursos e tudo mais, e aí essa ideia da governança multinível e dessa se trocar as vantagens comparativas para as vantagens competitivas. Então, assim, achei muito interessante, mas o que eu fico às vezes me questionando, gostaria que o senhor esclarecesse, se possível, é exatamente essa ideia de como fazer isso em termos práticos, porque essas cidades, elas têm interesses, e esses interesses, eles são singulares ali à limitação territorial. Então, até que ponto vocês, na prática, se pode criar essas estratégias de vantagens competitivas, na verdade, delas se aliarem e realmente proporem a criar um desenvolvimento regional isento dos interesses de cada cidade. Obrigada. Eu vou só passar a fazer uma primeira rodada. Quer que eu faça, professor? É um microfone sem fio. Estou me enroscando aqui. Isso que eu ia pedir para alguém da organização. Aqui a gente. Boa tarde, boa noite já, né? Eu sou a Genira, eu sou lá da reitoria, da imprensa da reitoria, e a minha questão é bem técnica e até óbvia, mas eu gostaria de ouvir dos senhores qual que é a contribuição que o Santiago Dantas dá para essa inserção desses atores subnacionais, né, na cena internacional, ou até mesmo nesse interníveis aí que você mencionou. Eu sou a Genira, da reitoria da Unesp, e eu estou aqui cobrindo o evento para a nossa imprensa. E a Suzeli. Obrigada. Boa noite. Na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. E é para o secretário Trevas. É interessante como simpósio como esse, daí eu acho que vai um pouco na direção do que a Janira perguntou, ajuda a gente a ver como nós estamos sintonizados, mas a gente não sabe, né? Então, a questão dos atores não acompanharem ou não terem o mesmo ritmo dos países é interessante, porque ontem a gente viu numa mesa com a professora Pessequilo, acho que alguns daqui estavam, e ela falava a mesma coisa, quer dizer, a elite brasileira ainda não se tocou que é brasileira, que o Brasil não é mais colonizado, a gente não precisa ter a síndrome do colonizado. E um outro comentário que eu gostaria de fazer é que é muito importante a gente ter conceitos como o da azeitona.
Porque eles podem não ser muito teóricos, muito bonitos, mas eles são profundamente didáticos. Eu tenho a impressão que ninguém nunca mais vai esquecer da azeitona, o que significa a azeitona. Embora possa esquecer do que seja uma grande teoria com a palavra bonita. Tá? Então, muito obrigada por nos trazer de volta essa capacidade pedagógica que a gente de vez em quando perde. Né? E só para não... É uma pergunta daí também, e aí é para os dois, mais de ignorância. A gente tende a pensar que uma cidade como São Paulo não tem muito o que aprender, ou uma cidade como Campinas não tem muito o que aprender com uma cidade muito pequena. Quer dizer, pensando, eu me lembro de um comentário de um companheiro numa situação de debate, em que ele dizia que o PIB da Unicamp é maior do que da cidade de Santiago. Então, quer dizer, e na verdade eu acho que a gente tem. Então, quais são esses mecanismos da gente quebrar um pouco isso? Quer dizer, a grandeza de uma cidade como São Paulo, a grandeza física e de problemas que isso traz, na verdade, pode aprender muito com coisas mais simples, ou não. Isso de fato é assim mesmo. Quer dizer, o grande só pode aprender com o grande e o pequenininho só com o pequenininho. Obrigada. Olha, tem duas pessoas que queriam fazer uma pergunta. Eu vou pedir perguntas telegráficas, porque senão nós vamos ser expulsos antes que os nossos palestrantes possam responder. Então, 30 segundos, né? Baixa o Enéas aí, 30 segundos para a pergunta, para eles poderem ter 2 minutos para responder. Boa noite, a questão é direcionada de forma bem pragmática, então, ao secretário Trevas. Meu nome é Hermes, eu sou também do programa Santiago Dantas. Eu vejo que, de acordo com a agenda apresentada, a cooperação ela é entendida também como uma possibilidade de auxiliar a formulação de políticas públicas a serem implementadas pela Prefeitura de São Paulo. Então, a minha questão é, em que medida que as outras secretarias da Prefeitura elas estão alinhadas com essa leitura da Secretaria de Assuntos Internacionais Federativos e de que forma que eles têm absorvido essa experiência que vocês trazem das redes internacionais? Bom, você bem rápido então, professor. Primeiramente, pergunta para o senhor Trevas. Ele disse que a Secretaria Municipal de RI aqui de São Paulo é pequena, óbvio, em comparação com as outras secretarias da cidade. Mas, pensando nas secretarias municipais de RI de outras cidades brasileiras, a de São Paulo é muito ampla, tanto em recursos quanto em capital humano. E queria saber o que o senhor acha que cidades menores, de pequeno porte, podem fazer para se inserir internacionalmente. E para o professor Armando, a academia utiliza muito o conceito de paradiplomacia e sempre tem esse debate até que tempo esse termo é válido. E eu gostaria de saber se você acha que esse termo é apropriado à realidade brasileira ou se ele deve ser substituído por cooperação descentralizada ou até mesmo pela questão da governança multinível. É isso. Tem mais assim. Boa noite, eu sou o Andrei. A minha pergunta é como os acordos de cooperação internacional entre os atores subnacionais pode repercutir na política externa. Porque eu tive uma palestra há um tempo atrás com o Geza Fekete, que ele participou dos acordos do GATT, e ele disse que, por exemplo, em questão tarifária, os acordos de cooperação entre atores subnacionais não geram efeito nenhum. Aí você disse da repercussão na política externa, eu gostaria de saber como mais prático tem essa repercussão. Obrigado. Obrigada, então, pelas perguntas telegráficas. E vamos às respostas que também interessam. Telegráficas. Professor. Tá certo. Bom, rapidamente... Rapidamente,
Primeiro, né, como fazer na prática a mudança das vantagens comparativas para a vantagem competitiva, certo? Na verdade, eu coloquei esse quadro justamente por isso. Aqui dá para se perceber a diversidade econômica que existe na região metropolitana de Campinas. Por exemplo, Campinas, a cidade de Campinas em si, ela conduz todo o setor de serviços que atende a região como um todo. Então, o que acontece é que essa mudança de vantagens comparativas para vantagem competitiva não é ela é consequência de um processo econômico natural que se faz justamente por conta dessa interdependência entre os atores intrarregionais. Quer dizer, o fato de cada uma das cidades depender das demais para levar a região para a sua inserção internacional é a causa para que elas mesmas percebam que somente num processo cooperativo elas podem chegar a isso. Eu tomei justamente a tese do novo regionalismo, porque a tese do novo regionalismo vai nesse sentido. Ela diz o seguinte, olha, se uma cidade quiser levar sozinha a sua inserção internacional, ela não vai conseguir. Aí pode ser, claro, tem outras teses que defendem que isso possa ser possível, mas quando eu estava estudando a região metropolitana de Campinas, eu percebi que realmente todo esse processo de inserção não poderia ser feito de maneira isolada, até porque antes mesmo da região metropolitana de Campinas já existir, isso eu não falei aqui, ela já era uma região que estava se internacionalizando, ganhando força internacionalmente por conta da sua dependência, do seu elo de ligação com a região metropolitana de São Paulo e também com a Baixada Santista. Então, quer dizer, a Campinas, quando ela se institucionaliza como região metropolitana por lei estadual, a região por si só ela já está semi-internacionalizada por conta de todo o spillover que houve na região metropolitana de São Paulo, jogando as empresas, o setor terciário, que estavam na região metropolitana de São Paulo para a região metropolitana de Campinas. Esse spillover já era um processo que levava a região a se internacionalizar. E, claro, sempre pensando de maneira coletiva. Por exemplo, não dá para pensar, se a gente pegasse o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Viracopos atende a região como um todo, aliás, atende o Brasil como um todo e vai atender a América do Sul como um todo. Então não daria para pensar se uma cidade que não fosse Campinas, dentro da região metropolitana, quisesse se inserir internacionalmente, se ela não tivesse esse elo de ligação com Campinas, onde está o aeroporto, né, por exemplo. Certo? A mesma coisa, Campinas era totalmente dependente do Porto de Santos, antes de existir o aeroporto de Viracopos. Quer dizer, então, essa proximidade e toda essa rede rodoviária que já ligava Campinas ao Porto de Santos já era um fator que levava a região para esse processo. Então veja que isso é um efeito, é consequência de um processo natural. Então não dá para dizer assim, tem uma estratégia pré-definida, certo? Nós vamos dividindo um pouquinho cada um. Isso. Vamos lá. O réu, pode Não, acho que precisa terminar. Melhor. Bom, então qual o apoio que o Santiago Dantas dá a essa questão da paradiplomacia? Era essa a pergunta, certo? Não. Assim, eu não entendi muito bem. O papel que o Santiago Dantas Que o Santiago Dantas tem? Nesse fazer das relações. Eu vou contar um pouco aqui da minha carreira, até para aqueles que estão fazendo mestrado agora. Que interessante o que aconteceu. Quando eu estava fazendo mestrado no Santiago Dantas, eu era da primeira turma, né? 2003, exatamente. E eu, certa vez, numa das aulas do professor Tulo Vigevani, eu não me lembro agora qual era a... Eu acho que era a teoria das relações internacionais, mas a gente estava justamente discutindo essa questão
novos atores, e eu levei um artigo meu, artigo que não era científico, era um artigo que eu publiquei no jornal Correio Popular de Campinas, sobre a inserção internacional de Campinas, ou a internacionalização de Campinas, não era nem da região metropolitana. E o professor Túlio gostou muito desse artigo e disse: olha, mano, você não gostaria de fazer parte da nossa pesquisa do SEDEC? Nós estamos começando a desenvolver uma pesquisa sobre essa questão de paradiplomacia na região metropolitana de São Paulo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: talvez o que aconteceu na década de 2000, na primeira década do século XXI, com relação a esse tema, foi o mesmo que aconteceu comigo também quando eu estava na década de 90 entrando no direito, quando o direito ambiental estava começando. Quer dizer, esse tema ele coincidiu demais. O boom desse tema, especificamente no Brasil, coincidiu demais com esse processo do Santiago Dantas, desde o seu nascimento até hoje, né? Então, desde lá, viu-se cada vez mais alunos que vieram com mestrado, desenvolver mestrado sobre esse tema, doutorado sobre esse tema. Foi uma coisa muito coincidente. Foi um processo muito natural. E os professores que estão lá hoje acabaram se envolvendo demais, porque hoje percebem que realmente estudar atores não estatais nas relações internacionais é algo que não tem escapatória, né? Hoje, ficar só no tema do Estado como o único ator, todo mundo hoje já praticamente descartou essa possibilidade, né? Então, acho que é por aí, é um processo natural também que está acontecendo em paralelo. Agora, como que o grande pode aprender, né, com os pequenos? Acho que foi essa a professora Suzelei, né, que perguntou. Veja, professora, aí eu vou dizer um pouquinho de Uberlândia. Desde que eu cheguei em Uberlândia, Uberlândia eu tenho visto assim, eu tenho olhado como Uberlândia como se fosse Campinas há 20 anos atrás. O processo que está acontecendo lá, professora, é exatamente igual ao que aconteceu com Campinas, em termos de crescimento econômico, de terceirização da cidade, uma cidade que se concentra para atender a região como um todo. Qual é o grande problema de Uberlândia hoje? Aliás, eu estou até desenvolvendo uma pesquisa em inserção internacional de Uberlândia, financiada pela FAPEMIG, tentando justamente levar toda essa metodologia que eu usei na minha pesquisa, acrescentando um pouco de cenários prospectivos, porque lá ainda a coisa está começando, então não tem como fazer uma análise do que já foi, é ainda uma análise prospectiva. Mas e um professor até falou para mim: poxa, Armando, você tem que colocar o que aconteceu em Campinas, mostrando que aqui está acontecendo a mesma coisa. Realmente, desde que eu cheguei lá em 2010, eu vejo acontecer o que acontecia de 86 a 1992 em Campinas, quando eu mudei para lá em 86, né? Eu vi acontecer o que está acontecendo exatamente lá agora. Então eu acho que geralmente os pequenos eles aprendem com os grandes na medida em que eles se enxergam como dentro de uma tendência natural que vai levá-los àquele grande. Eu não estou querendo dizer que Campinas é grande, não é isso, mas digamos assim, que comparativamente com Uberlândia, claro, o Campinas está 20 anos na frente em termos desse desenvolvimento, do que está acontecendo lá hoje. Então hoje, se Uberlândia se percebe como alguém que como um ator que está tendo a mesma tendência, ele vai buscar naquele grande que já passou 20 anos nesse processo, ele vai ver o que favoreceu esse grande de chegar lá. Só um detalhe, olha que interessante, a cidade de Uberlândia estava tentando construir uma região metropolitana com as demais cidades do Triângulo Mineiro. Qual é o grande problema lá? O território do município de Uberlândia é da mesma dimensão do território da região metropolitana de Campinas, 3.655 km². Acho que um pouquinho mais até. Então, como você vai fazer uma região metropolitana
sendo que uma das cidades, a cidade central, a cidade de Polo, já é do tamanho de uma região metropolitana aqui no estado de São Paulo. Não tem como, senão vai virar estado mesmo, vai virar um estado do Triângulo. Não tem como fazer uma região metropolitana lá. Até porque a distância entre os centros urbanos é muito grande, né? Eu viajo 30 quilômetros para sair do limite da cidade de Uberlândia, né? É muito complicado. Agora, a paradiplomacia deve ser substituída por outros temas, né? Aqui que está. A paradiplomacia, ela tem que ser olhada de forma diferenciada, né? Quer dizer, nada impede que exista uma paradiplomacia. O que é preciso perceber é que essa paradiplomacia, ela não pode ser enxergada como um processo que não leve em consideração as pretensões, as intenções, os interesses do Estado no qual esse ator subnacional está inserido. Esse que é o grande problema. Então, quer dizer, se a gente perceber que se um ator subnacional percebe quais são os interesses do Estado e trabalham na mesma linha dos interesses do Estado, como foi o que eu comprovei na minha tese, né, que estava acontecendo com Campinas, a gente vai ver que essa paradiplomacia tem sucesso. Agora, essa paradiplomacia não vai ter sucesso se ela se confrontar, se ela não for na mesma linha da política externa. Então, pode existir paradiplomacia sim, junto com governança multinível, que daí ela vai ter sucesso. O que não pode é que essa paradiplomacia não leve em consideração essa governança multinível, atendendo também aos interesses do Estado como um todo, né? E por fim, como os... Não, agora acabou. Era isso aí. Doutor Trevas, agora é você. Não, obrigado, professor. E vamos então... primeiro a contribuição, né? Veja, eu, só para tomar uma posição clara, né? Eu sou daqueles que ainda acho que nós somos um país jovem, né? Temos a agenda de construir a nação brasileira, né? E nessa construção existe o projeto de desenvolvimento, né? E, portanto, eu tenho uma leitura da dita globalização. Claro que eu tenho consciência que hoje, no século XXI, é a dimensão constitutiva do nosso projeto nacional de desenvolvimento, a integração regional, né? E a nossa inserção no mundo aí. Então, mas enfim, então eu quero dizer que eu sou do município, mas eu sou da nação brasileira, do governo nacional, né? Porque senão eu vou para equívocos, ou de um municipalismo autárquico, né? Tudo se passa na cidade, tudo resolve na cidade, não é verdade, ou eu não vou ter premissas políticas para sustentar essa posição aí. Então eu concordo muito com o professor, né? E eu acho que vocês podem, e nós estamos nos preparando para ter essa presença internacional mais protagônica. Porque o drama é o seguinte, a nossa classe dirigente, né, é muito voltada para as suas agendas, uma diplomacia muito eficiente, né, pouco apetite, às vezes a nossa elite, veja, a agenda da nossa elite é uma agenda de consumo, mesmo em missões oficiais. Eu tenho meus amigos diplomatas, né, uma estrutura importante das nossas embaixadas é o acolhimento, né, o transfer para cá e para lá. Agora, eu acho que, primeiro, o Brasil mudou, né? O Brasil mudou, né? E aí eu não estou fazendo nenhuma propaganda política, mas nosso presidente Lula fez uma inflexão, né? E ele é um grande líder, porque hoje nós não só temos uma política externa assim, contundente ali. Aí, claro, ela teve continuidade, isso vocês nos ensinam, eu sou leitor de vocês. Mas eu acho também que a gente associou um novo papel do país e associado a uma grande liderança, né? Olha, eu vejo as visitas que eu tenho em representações da África, a referência ao presidente Lula, né? A cobrança, inclusive, de que nós precisamos ter mais, né, intensidade nessa agenda, né? Nós temos expectativas muito fortes, né? Então, agora, para isso, vocês são importantes para formar os nossos... Nós temos que formar um pensamento estratégico, né? Há muita coisa, nós temos uma doutrina da política externa, aí é com vocês, eu sou leitor de vocês aí, né? Mas eu acho que nós temos de formar um pensamento estratégico, estratégias com os atores políticos, né? Uma classe política, porque ele é muito insuficiente, assim, né? Mas de toda maneira, quero dizer que é fundamental, né? E produzir informações, conhecimento, né? Indo, veja, para a questão, né, da azeitona, claro que, veja, eu também tenho preocupação com a teoria. Quando eu falo da azeitona, eu estou dizendo o seguinte, que nós não queremos sermos figurantes, né? Queremos ter protagonismo, em alguns momentos seremos coadjuvantes, mas tudo isso passa por uma concertação, né? Então, eu quero ir no nível da política, ou seja,
tem que ser um jogo combinado e mais ainda, ser azeitona é operar a agenda do outro, né? E um conceito fundamental das relações internacionais, a reciprocidade, eu traduzo com o conceito da agenda compartilhada. Quer dizer, para ter sucesso, eu vou ter de primeiro entender a agenda do outro, interagir com ela e ver aqueles pontos com os quais eu formo uma nova agenda, que é a agenda compartilhada. E aí eu vou dos conceitos mais antigos, de hegemonia, no sentido mais do Antônio Gramsci, outras coisas mais que estão por trás das minhas reflexões e da minha azeitona, né? O que eu acho e é muito importante pelo seguinte, eu às vezes fico revoltado que nós sul-americanos somos, veja, mobilizados pela cooperação espanhola, né? Pela cooperação, veja, somos gente grande, né? Vamos, né? Sem intermediário, né? Do convívio para presidente, né? Quer dizer, ou seja, vamos criar nossa agenda compartilhada continental e, claro, não vamos nos isolar, temos também uma agenda internacional. Então, eu uso um pouco, né? Porque eu acho que nós temos de ter essa preocupação, né? E para termos protagonismo, nós temos que ter capacidade, né? Capacidade de pensar, é fundamental, e depois capacidade de agir. Então, eu acho que muitas vezes nós trabalhamos com déficit de capacidade, mesmo porque às vezes as estruturas que operam a agenda internacional das prefeituras, elas são muito distantes do chefe de governo local, né? Às vezes ela se descola, quer dizer, aquela estrutura fica operando a agenda das redes, do BAL, né? Quer dizer, e aí como tem passagem, como tem não sei o quê, e a prefeitura passa ao largo, o prefeito, você entende, só autoriza, né? Então tem também um envolvimento dos atores políticos, porque sem esse envolvimento nós não teremos sustentabilidade, né? Então um pouco essa minha preocupação, né? Que tem as coisas tudo vinculadas, de ter capacidade, né? Sobre a grande cidade, pode aprender com as pequenas, né? Primeiro, desvendar o que é a grande cidade. A grande cidade é aquela aglomeração que se expressa no cotidiano em múltiplas e simultâneas escalas, né? Eu estou numa minha rua, mas eu estou sabendo que são 240 quilômetros de engarrafamento, né? Então, eu acho que se nós tivermos a capacidade de entender que a nossa grande cidade, de mais de 10 milhões de habitantes, no contexto de mais de 10 milhões, ela se expressa no seu cotidiano em diferentes escalas. Por exemplo, qual é o sentido de trazer um bairro pequeno de uma cidade de 90 mil habitantes, chamada São Joaquim, para, você entende, São Paulo? É porque tem um Jardim Miriam, entende? Nós não teríamos conexões, né, compatíveis se não tivéssemos consciência dessas nossas múltiplas dimensões. Porque, veja, para léguas, Jardim Miriam é compatível, né? Então, eu só estou dizendo que a gente tem muito a aprender, às vezes, com as pequenas cidades. Claro que na história, né, a grande escala é um laboratório, diferentemente, né, de outras, né? Já dizia o nosso mestre, né, quando reclamavam que só estudava em Inglaterra e tudo, ele falou: estou estudando porque ela fala de você amanhã, né? É o que ele está falando de Uberaba em relação a Campinas, né? Ele até fala da Rápida, dizia as introduções do Capital aí, né? Mas eu quero dizer que é importante essa sensibilidade, porque às vezes a grande cidade tem dificuldade de operar a sua micro escala, entende? E às vezes passa batido. Os gestores públicos não têm uma capacidade de perceber essas múltiplas escalas, e numa vivência com a pequena, ela até pode entender que um pequeno campo pode ser um objeto de intervenção da qualidade, né? Agora, o Emerson coloca uma questão que eu acho importante, e é da nossa agenda, né? Quando eu falei qualificar a gestão da cidade, eu devia ser mais explícito também, veja, visitar e revisitar as nossas políticas públicas. E é importante porque isso é muito prático para mim. Hoje mesmo eu estava em vários debates com os franceses e com os italianos, né? Eu disse: olha, então vamos distinguir as duas agendas. Porque eu falei, inclusive, porque na Prefeitura de São Paulo nós temos 2 operadores. Se é business, então nós temos São Paulo Negócios, foi recém-criado. A nossa secretaria, o foco dela é mais políticas públicas. Claro que o governo faz a síntese dessas coisas, né? Porque também a vida não é separada, né? Isso tem, né, às vezes aqueles investimentos vão alterar a minha capacidade de resposta em políticas públicas, mas essa questão para a gente é muito importante, né? Nós estamos atentos que a agenda internacional possa estar revisitando, requalificando as nossas próprias políticas públicas, né?
Em relação à questão da paradiplomacia, né? Claro que, primeiro, o nosso pacto político, ele é claro, porque no federalismo nós temos dois conceitos, né? O conceito da autonomia e da soberania, né? Então, o município exerce a sua autonomia, mas ele não tem soberania quando, né? Ou seja, nós atuamos a partir dos acordos quadros de cooperação que o Brasil mantém. Quando nós trabalhamos, né, com a França, com a Itália, né, nós fazemos referência nos nossos protocolos de intenções. Aí depois até seria importante vocês nos ajudarem a desenvolver mais as tipologias dos nossos acordos, né? Protocolo de intenção, acordo de cooperação, memorando de entendimento, né? Porque aí mistura as ofertas de procedimento dos sistemas multilaterais, né? Mas isso até, se a gente pudesse fazer aqui um acordo, se vocês pudessem nos ajudar a fazer um exposition paper sobre essas modalidades, né? De formalizar as relações, isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes falta também um know-how nosso, porque depois isso implica, né, e isso tem consequências, né? Como é que eu vou expressar? E às vezes eu lido com um país que isso já está muito resolvido, o outro está pouco resolvido, né? Então, e muitas vezes a gente até faz cooperação, veja, na clandestinidade. Né? Veja, a cooperação dos nossos prefeitos em fronteiras, muitas vezes é uma cooperação de clandestinidade. Como é que eu vou ajudar o meu vizinho na área da saúde? Porque eu não tenho contabilidade, eu não tenho código, né? Eu não tenho um número para registrar aquela ocorrência, né? E muitas vezes, e claro que isso também leva depois a revisitar os nossos acordos bilaterais. Por exemplo, o nosso acordo bilateral com a Argentina tem especificidade, já nos autoriza a fazer planos territoriais compartilhados em fronteiras. A nossa relação com o Uruguai, principalmente nos territórios contíguos, como é Rivera e Santana do Livramento, a gente já tem uma documentação, porque é uma questão de rua. Eu bato meu carro, do lado da rua, Centenário Uruguai, do outro lado da rua, né? E tem as complexidades. Por exemplo, às vezes eu tenho que andar 240 quilômetros para fazer hemodiálise, que podia fazer a 30 quilômetros, mas eu não tenho como o SUS pagar, por exemplo, o Uruguai, né? Então eu também coloco para vocês assim, nos ajudar, porque nós também precisamos criar, veja, esse é um desafio, como categorizar, como constituir os procedimentos desta paradiplomacia, né? Quer dizer, então é muito importante que nós tenhamos uma capacidade de refletir sobre isso e até propor, né, um acordo com o próprio governo nacional, né? E também na prática, veja, nós somos um país, né, e mais ainda, né, numa relação de interatividade com os níveis de governo, é importante essa governança multilateral, o multilevel, mais na prática, veja, todos os nossos movimentos, nós comunicamos a Itamaraty, não é só para justificar, não é uma comunicação cartorial, para buscar parcerias, né, porque também eles são parceiros das nossas agendas. E também nós somos parceiros da agenda deles. Por exemplo, a pressão sobre a cooperação técnica internacional do Brasil. Eles olham para trás, aí, como estrutura federal, tem pouca coisa. Os municípios, a Caixa Econômica, né, nós temos várias presenças aí também, né? E eu acho que vamos ser expulsos da professora. Mas, de toda maneira, né, sobre, né, a nossa estrutura e das pequenas. Claro que nós somos uma estrutura, em termos de comparação assim, absoluta, muito grande, mas em termos dos nossos fluxos não é tão grande, né? Supondo, quantas cidades têm o número de consulados gerais no Brasil? E isso aqui é uma carga grande. Pra vocês terem uma ideia, muitas agendas dos estados nacionais não passam mais pelas embaixadas em Brasília, passam pelos consulados gerais em São Paulo. Por exemplo, as agendas comerciais, por exemplo, as agendas de investimentos, né? Numa divisão de trabalho deles. Então isso significa também uma sobrecarga muito forte, né, sobre a Prefeitura de São Paulo. Então o nosso número é também a escala da nossa interatividade com essa agenda, né? De toda maneira, veja, eu sei que os estilos de governantes assim, são mais livres, mas nós precisamos também conceituar assim, de uma forma mais rigorosa a nossa teoria da azeitona, mas o importante é o seguinte, é a ideia de que nós temos de assumir, não é assumir, de viabilizar o protagonismo que o país está exercendo, compreende? E só a diplomacia não dá conta do recado, pessoal, quero dizer isso para vocês, eu falo porque são meus amigos, né? Porque chegou um dado momento que eu preciso acontecer. Por exemplo, o Mercosul, né?
veja, nós podemos ser um elemento facilitador de ampliar a dimensão da integração, né? Na medida, por exemplo, o tema da integração produtiva fica muito mais fácil nas zonas de fronteiras, porque eu posso ter conectividade de cadeia produtiva. Os nossos prefeitos de Bagé, Santana do Livramento, estão discutindo muito com o departamento de Rivera, que tem dificuldades, a gente está tentando ver se compõe certas cadeias, e aí a própria integração física, uma estrada vicinal para aquele território é mais importante, às vezes, do que uma BR, uma rodovia nacional, né? Mais ainda, nós podemos ser elementos facilitadores para abrir o nosso mercado para eles. Nessa experiência que eu falei para vocês, que eu conheço, que é Bernardo de Irigói, Santana, Luiz Cerqueira, Barracão. Em Bernardo de Irigói tem uma cave, quer dizer, tem uma loja de vinhos assim, assim, de uma alta sofisticação. Eu falei, pô, como é que você aguenta? Eu falei, porque o meu mercado é um raio de 200 quilômetros. Todas as famílias que vai desde Cascavel, não sei o que, compram lá para os seus casamentos, batizados e festejos, né? Ou seja, há também toda uma lógica, e aí a compreensão, quer dizer, a capacitação dos atores subnacionais é um elemento fundamental, né? E por último, veja, a relação território, né, é uma relação não só com o capital, né, mas também com os interesses de classe, com a ação do Estado, né? Eu acho que o jogo está ficando complicado, né? Na boa perspectiva, você entende? Quer dizer, eu acho que... Porque também eles vêm para cá não é só porque nós somos atrativos, é porque o nosso mercado é poderoso também, entende? Então, eu estou sentindo isso, estou sentindo porque a crise é muito forte. Por exemplo, hoje, no grande debate que eu estive com os italianos, e a nossa relação, que o que eles chamam na literatura a terceira Itália, a gente tem um convênio com a Emília-Romanha, a Toscana, a Umbria e Marche, né? Enfim, o centro da Itália. Um dos temas é a internacionalização da pequena e média empresa deles, né? E o que é que eu estou dizendo para eles, né? Porque é uma provocação só para você... Eu estou, primeiro, porque como nós nos conhecemos há muito tempo, eu falei, vamos atualizar, né, a nossa conversa, né? Aí eu digo, primeiro, nós estamos vivendo conjunturas diversas. Aqui nós estamos retomando o nosso crescimento com dificuldade e tudo, mas estamos desenvolvendo um mercado interno e vocês estão vivendo uma crise. Nessa crise, veja, vocês têm, por exemplo, uma capacidade de mobilizar uma poupança regional, porque lá toda a terceira Itália tem muita articulação, né? Eu falei, será que vocês não podem mobilizar essa poupança e ela se transformar em investimento aqui, mediado pela relação entre as autoridades territoriais? Ou seja, o investidor vem pelo mercado, aí isso aqui está tudo já planejado, os fluxos estão estabelecidos. Agora, um pequeno investidor pode vir e ser acolhido por uma política de empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, né? Eu perguntei, você não pode trazer a sua poupança com um poupador e ele ser um empreendedor aqui, né? Depois, vocês têm um capital humano muito importante, mas no médio prazo, o mercado de vocês, tanto italiano como o europeu, não vai absorvê-los. Nós não podemos... Essas pessoas podem pegar o navio de novo e uma nova migração de tipo novo, que não é mais o campesino, não é mais o artesão, né? Mas é o engenheiro, o arquiteto, né? Pode vir por conta própria, mas também vocês podem vir através de um pacto de cooperação entre a autoridade territorial de vocês, no caso deles são as regiões da Emília, do Marche, do Umbria, e as nossas autoridades locais, né? Então, ou seja, eu estou dizendo isso para que nós precisamos também formular estratégias, né? Para ligar que vocês são fundamentais para, né, nos ajudar, né, a ter essa capacidade de formular essas estratégias. Mas, enfim, muito obrigado, viu, professores, estudantes, e, claro, o nosso estilo assim, um pouco, né, diferenciado, mas aqui nós somos, né, operadores e negociadores, né, nós somos isso. A nossa secretaria é uma secretaria de relacionamento. Os conteúdos são outras secretarias e nós estamos muito atentos a isso, né, nós somos negociadores, né, e, portanto, sempre estamos de andar juntos. Por exemplo, amanhã mesmo vou ter uma reunião com o nosso secretário de Trabalho e Empreendedorismo para fazer uma reunião com a Umbria, que tem uma agência de desenvolvimento, né, para acertar um acordo. Claro, nós fizemos a mediação, a negociação, mas a sua conclusão implica a presença de um outro ator da Prefeitura, é aquele que opera os conteúdos, né? Para dizer que a nossa estrutura também é pequena, mas ela é uma estrutura de relacionamento. Por exemplo, nós estamos fazendo inovação, que é criar em cada secretaria um ponto focal da agenda internacional da secretaria e fazer aí um jogo combinado, né? Muito obrigado.
Então, agradeço a mesa pela grande contribuição. E não existe falas mais ou menos articuladas, porque a academia não vive sem experiência e a experiência pode ser alimentada na academia. Eu acho que esse é um ponto importante. E obrigada a todos pela assistência, resistentes até as 9 horas da noite. Sem desmaio, né? Sem desmaio. E numa lógica meio blackboard. E agora vamos sair lá fora e apanhar. Muito obrigada e até amanhã.